Meus amigos, estamos aqui com T-Cross na chuva. Agora eu vou fazer alguns comentários para vocês da chuva. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou do canal Via Rod e vamos de T-Cross mais uma vez. Pessoal, uma curiosidade, quando você liga o carro, geralmente os carros agora ligam o painel junto com a partida. Aí outro dia eu tava na estrada só com o farol na posição 0, né? Só com os LEDs, e aí o painel tava ligado. E de repente o painel ficou exatamente como tá aqui, ó. Tudo apagado, porque quando você dá a partida ele já liga o painel, né? E aí eu reclamei disso, aí um inscrito que me avisou, falou: Rodrigo, é o seguinte, a Volkswagen fez assim, para toda vez que você entrar no escuro e o farol estiver apagado, o painel apaga, para identificar que você tá sem o farol ligado. Eu achei isso um ponto importante aqui do carro. Então agora eu lembro que eu tenho que ligar o farol aqui, ó. Então quando eu ligo, ele vai acender. Veja bem, no claro ele fica aceso mesmo com o farol apagado, mas no escuro, se o farol estiver apagado, ele não acende o painel. Achei bem bacana isso. Vou aproveitar aqui, tô saindo de um cliente meu aqui. Vou aproveitar para fazer um vídeo sobre o isolamento acústico na chuva, que é bem importante. Vamos ver, tem travamento automático das portas. Vamos ver aqui quanto está o consumo médio, ainda está bons 10,9 km com litro. Eu tenho que passar no posto para dar uma calibrada no pneu. Eu gosto bastante desse acerto do volante aqui do T-Cross. Ele tem um peso do volante aqui para manter o carro na reta que realmente me agrada. É uma coisa que agrada bastante, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo é exatamente dos caminhões aqui da obra do lado esquerdo, né? Mas essa questão aqui do peso do volante para manter o carro em linha reta me agrada muito, realmente. Pessoal, o consumo está me surpreendendo, porque ele nunca ficou inferior a 10 aqui, mesmo rodando entre cidade e estrada aqui. Agora parou um pouquinho o trânsito, vamos ver se a média vai baixar bastante. Outra coisa que me agrada bastante são os comandos aqui de seta e de farol alto aqui desse lado, e do limpador de para-brisa também me agradam bastante, porque passa uma sensação de robustez. Então, toda a superfície que você tem aqui de tato com o carro, ela é macia. Então aqui, apesar do plástico ser de batucada aqui é bem macio. Então você fica apoiado aqui com o braço, fica bem. A mesma coisa em relação ao volante, o banco e o pomo da alavanca de câmbio também é bem confortável de pegar aqui. Então nas superfícies que você fica em contato com o carro, ele passa uma boa impressão de maciez e de conforto, né? Isso é importante justamente porque o restante do acabamento do carro não é dos melhores, como eu falei, né? O carro aparenta ter um bom isolamento acústico aqui, exceção do teto. Então esse barulho que vocês estão escutando realmente é do teto. Precisaria ter uma forração um pouco melhor aqui. E eu falo que precisaria ter, pessoal, porque o carro custa mais de 120 mil reais. Então essa versão é 250 TSI. Então se fosse um carro de 30 mil reais, eu falo, não, tudo bem, um isolamento acústico, ok. Agora, como é um carro que custa mais de 110, 120 mil reais, a gente precisa de um isolamento acústico realmente bom, né? Talvez um outro ponto positivo que eu tenha visto nesse carro e que eu não tenha comentado com vocês é justamente o espaço interno. Até então, eu tenho 1,85 m de altura, como eu falei para vocês. Eu fico com o banco na posição bem relativamente afastado aqui do painel, né? Do volante, com o braço levemente flexionado. E atrás de mim vai uma pessoa com conforto de 1,80 m também. Então esse é o ponto positivo do T-Cross, porque isso não acontece nos outros SUVs, pelo menos não os concorrentes direto deles. No HRV o espaço é menor atrás. O HRV eles fizeram um jeito de que o banco do motorista ele recua pouco para trás. Ele vai pouco para trás, então você tem a sensação de que o carro é realmente grande, mas o motorista de 1,85 m, 1,90 m no HRV, ele vai apertado, diferente aqui do T-Cross, que o banco recua bastante. Pra vocês terem ideia, eu não tô na última posição do banco ainda. Ainda falta bastante. Olha aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada, ó. Ainda dá pra ir bem mais pra trás, ó. Tá no limite do banco, ainda tem um bom espaço aqui pra quem vai atrás, tranquilo. Eu acabei de fazer o teste aqui, entrando atrás de mim, que tem 1,85 m, e vou com muito conforto lá atrás. O banco tem uma boa inclinação. Tem aquela história de você deixar o banco um pouco mais para cima para favorecer a bagagem, mas aquilo ali só numa situação excepcional, porque você vai ficar com a coluna muito reta e numa viagem vai ficar bem desconfortável, né? E a chuva cai solta aqui, tá caindo uma chuvinha bem forte. Tô gostando do isolamento acústico aqui, da chuva batendo no volante. O limpador faz um barulhinho comum de todos os carros, né? Ele desliza suavemente aqui pelo limpador, pelo vidro, na verdade, mas ele
faz um barulhinho característico de um limpador grande como o desse carro aqui, né? E uma outra coisa interessante, que quando ele está ligado na posição intermediária do limpador, quando você para o carro, ele entra na posição de limpar só de vez em quando, né? Isso é bacana para não desgastar o limpador à toa, né? Então gostei bastante dessa parte. O que não gosto do T-Cross é justamente isso aqui, desse T-Cross 250, é isso aqui, ó. Eu fiquei numa subida, ele ficou de primeira, esticando um pouquinho, e tem uma ressonânciazinha do motor como se fosse um carro esportivo, uma ressonância entrando aqui para dentro da cabine. Talvez isso aqui seja um detalhe também chato num carro destinado ao público realmente familiar, né? Então existe, como eu falei, um bom acerto de volante aqui. E o banco, a posição do banco te deixa bem confortável, abraça bem as costas. Eu sou grande aqui para dirigir, então eu estou numa posição baixa aqui para dirigir. E mesmo assim eu estou me sentindo bem confortável. Eu já regulei o volante, inclusive, aqui para deixar numa posição mais baixa também, para ter um domínio melhor do carro. E hoje o trânsito tá pegando aqui bem forte, viu, pessoal? Hoje o trânsito tá bem forte, realmente. Olha isso aqui, ó. Isso que me incomoda nesse carro, que é esse balanço lateral aqui, que eu falei, acho que foi bem claro agora no vídeo, ficou bem claro de como ele balança realmente esse carro e acaba incomodando um pouco os motoristas que gostam de uma condução mais confortável, né? Então ele tem uma suspensão que é macia, que é bastante macia, que na verdade ela tem uma rigidez, mas ela consegue absorver bem os impactos, assim, pelo menos os impactos mais simples. Porém, quando você olha quando você passa num desnível com algumas das rodas só, ele joga o carro para a esquerda ou para a direita e você fica balançando aqui dentro. Numa pista, por exemplo, de pedra, de terra, você vai se incomodar bastante. No vídeo do Export que eu postei há pouco tempo atrás, alguns meses atrás na verdade, eu reclamei do Export justamente sobre isso, sobre essa questão. Nos primeiros contatos que eu tive com o carro, achei a suspensão boa, era aquele Export SE com motor 1.5 tricilíndrico, né? E o carro jogava para um lado e para o outro, então você ficava dançando aqui dentro. E olha que eu estou numa avenida aqui de trânsito convencional em São Paulo, não é uma avenida que tem buraco, nada, ó. E mesmo assim ele fica dando uma jogadinha como se o carro tivesse com a suspensão rebaixada, assim. Quem tem o carro e puder falar, confirmar isso que eu estou falando, essas informações, vai saber do que eu estou falando. Essa coisa de jogar o corpo para um lado e para o outro, essa é uma coisa que me incomoda um pouco. Apesar do carro aqui na chuva ter um excelente isolamento acústico, eu estou nota 9 pro isolamento acústico aqui da cabine em relação à chuva no T-Cross. Eu vou ligar o ar-condicionado, não sei se vai incomodar um pouquinho aí na gravação, mas uma coisa também que chama a atenção nesse carro é o bom funcionamento do ar-condicionado, que nessa versão 250 TSI Highline é um ar-condicionado digital de uma zona só, mas que realmente gela. Eu tenho o hábito de deixar o ar-condicionado ligado numa temperatura mais baixa possível, com o menor vento possível, para sair aquele ventinho bem devagar e gelado, e bem gelado para refrigerar o carro inteiro de uma vez só, né? Mas estou num trânsito bem grande aqui na capital de São Paulo e o carro está fazendo 10,8 km por litro. Isso para mim é uma coisa que tem que ser colocada na pauta aí de uma das questões mais importantes que a gente tem que pensar na hora de comprar um carro. Feliz ou infelizmente, na verdade, vivemos num país aí que tem muitos problemas econômicos e o combustível oscila como a gente troca de roupa, né? E está cada dia mais caro o combustível, então tudo que você puder economizar hoje vale realmente a pena, né? Então eu tô andando mais uma vez aqui numa pista, ó, numa pista tranquila, pessoal, nada demais, e ele tá me jogando aqui para um lado e para o outro dentro do carro, né? Mas ó, e é bastante mesmo, mas é uma característica de todos os Volkswagen que eu peguei. Quando eu me referi também sobre a questão da suspensão ser a suspensão de um Gol ou de um Fox, e aí até um outro inscrito me criticou, é lógico que eu não estava falando que era exatamente igual, mas tem mais ou menos o mesmo comportamento dinâmico. Pode ser que a suspensão, as molas, obviamente, e os amortecedores sejam feitos especificamente para o carro, para aguentar esse peso e por tudo o restante mais, né? Mas ele tem o mesmo comportamento de um Volkswagen, então não é aquele carro que flutua, nos buracos, é um carro que você vai sentir
realmente todas as imperfeições do solo. Pra vocês terem ideia do aguaceiro que está aqui, isso é importante, ó, porque um carro um pouco mais elevado acaba transmitindo uma segurança maior na chuva, né? Isso é bom, ainda mais em grande centro urbano como São Paulo, que o tempo todo tem enchente, tem alagamento. Talvez seja uma boa pedida um carro um pouquinho mais alto, né? Engraçado que por fora o T-Cross parece um carro baixo, não parece um carro muito alto, como eu falei, mas aqui de dentro você tem uma visão privilegiada do trânsito e uma boa área envidraçada, e mesmo com esse retrovisor pequeno de fora, você acaba conseguindo ter um bom campo de visão aqui. Uma outra característica importante do T-Cross é que ele não cansa de dirigir. Então isso é uma outra característica que eu gosto muito de carro, a ergonomia do banco aqui, o design do painel, bom, escutaram aqui, né? Um barulhinho aqui passando num buraco. Então essa boa ergonomia do carro, esse banco muito confortável, acaba dando um prazer de dirigir e você realmente não cansa. Sabe aquele banco que tem banco que aperta a sua parte interna aqui da coxa, né? Impedindo você de ter esticar as pernas aqui para dirigir? Não, esse carro não, os pedais estão bem acertados, o volante está numa posição muito boa de dirigir, então você encontra facilmente a posição de dirigir tanto quanto no Virtus e no Polo. Então aquele bom acerto de direção do Virtus e do Polo você encontra aqui também no T-Cross, tá? Então você não vai ficar mudando do Polo para o T-Cross, você não vai ficar de forma alguma descontente com a posição de dirigir, muito menos com o desempenho do motor, que você pisou, ele vai embora. Ele vai embora realmente. Já muda até a cara da gente, como diz o outro, né? Se acelerou aqui, ele dispara o carro. É um carro... parece até que é um carro raiz, assim. Se acelerou, ele tá sempre pronto, ó. Acelerei um pouquinho, não sei se chegaram a ouvir pelo vídeo, acelerei um pouquinho, ele estava em terceira marcha, ele reduziu para a primeira. Vou até mostrar no painel para vocês daqui a pouco, mas... excelente acerto de suspensão, uma direção bem direta, isso me dá um prazer de dirigir. Não gosto de carro com direção boba, você aponta para uma curva, ele não vai. Esse aqui não, ele está sempre na mão, sempre mostrando que está na mão, e tem um bom grip também. Você sente bastante que o carro está grudado no asfalto. Isso é muito bom aqui do T-Cross, e vai um boa garoto para ele, boa, muito boa. E tentar fazer aqui, ó, eu tô em terceira marcha. Aqui não vai dar para fazer porque tá muito trânsito. Temos um irmão aí, um irmão também 200 e... não, esse é o 200 TSI, não é o 250. Mas eu, na minha opção, dentro das minhas possibilidades, aliás, se eu tivesse a possibilidade, com certeza eu levaria o 200. Se eu não fosse optar pelo painel digital, óbvio, pelo teto solar, né, da versão Highline. Bom, se bem que tem o 200, tem também a versão com teto solar, né? Mas eu iria de 200, que já está de bom tamanho, não precisa de tanto assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte também, vamos passar por uma última prova de fogo com esse carro aqui na zona sul de São Paulo. Ao invés, eu teria que ir para a direita aqui, mas ao invés de ir para a direita, eu vou pegar uma para a esquerda e vou passar justamente naquela pista que tem aquela subida enorme com paralelepípedos, né? Vamos ver como é que ele funciona o controle de tração num dia ainda mais chuvoso como o de hoje. Então o Park Pilot aqui, ó, também, ó, ajuda. Eu tô me aproximando ali do carro da frente. Vamos ver se ele vai funcionar. Não funcionou dessa vez. Os sensores dianteiros e traseiros do carro ficam monitorando o carro o tempo todo, independente se você estiver em D ou em R. Então, se você estiver em D, o carro se aproximar demais da traseira do carro, ele soa o botão também, ele soa o alarme de sensor de presença, o sensor de estacionamento, né? E independente se você estiver com a marcha ré ou com o D engatado. Bom, ali do lado direito uma subida bem íngreme, eu não sei se vocês estão conseguindo observar, é bem íngreme realmente, e eu vou tentar fazer essa subida com o carro aqui, olha só, olha pra vocês terem uma ideia como é íngreme. Vamos tentar fazer a subida com esse carro, com o controle de tração. Vamos ver, ó, olha só o que eu tô falando pra vocês. Estou subindo, ele está distracionando um pouco, mas olha, sem nenhuma dificuldade. E esse foi mais uma vez um teste aqui para passar nesse morro enorme aqui, e ele está aprovado em relação aos controles de tração do carro. Como eu falei, o do Kicks agiu exatamente igual, porém o do Renegade, do Cactus, deixaram o carro deslizando aí desnecessariamente, e esse aqui subiu como se estivesse subindo no asfalto comum, viu? Muito bom, muito bom.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com os amigos que têm interesse no T-Cross. Aqui é um teste de convivência, como eu falei. Em breve vamos ter o veredito final, por enquanto ainda tem muito chão para rodar. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!